de acertar e de errar por último. Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui o artigo inciso 10, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, né? Inviolabilidade do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados de comunicações, salvo, no último caso, por ordem judicial, parará. O devido processo legal, a garantia da ampla defesa, ou seja, tem a haver intimidade com possibilidade da ampla defesa, da privacidade com ampla defesa. Como que você vai exercer sua defesa sabendo que o Ministério Público está ouvindo tudo que o seu cliente fala com você no seu escritório? O artigo 133 da Constituição dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. O Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, diz que a inviolabilidade do escritório de advocacia, salvo que estiver ali realmente a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos ao exercício da advocacia. Deram uma abrangida aqui, uma flexibilização aqui. Mas, de qualquer forma, do exercício da advocacia tem que estar intacto, preservado. E, inciso 3º, é direito, garantia, não é do advogado, é do cidadão. É do cidadão. Que essas prerrogativas são para o cidadão. Não é da advocacia a serviço da cidadania. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Quantas vezes já fui em delegacia de polícia, quero falar com o meu cliente, doutor, está aí? Falei, não, desculpe, eu quero falar reservadamente. Os tempos eram outros, as coisas estão se complicando, mas quantas vezes não tirava, doutor, fica na salinha aí, e ficava. Aí ficava o policial de pé do lado e falava, o senhor se retira, por favor. Eu quero falar sozinho com o meu cliente. Ficar bisbilhotando aqui minha conversa, que é isso? Mas é o que querem. Código de ética da advocacia. É violação ética do advogado violar o sigilo? Ora, se é violação ética do advogado violar o sigilo, o que é bisbilhotar então? O que é? É a ético, a moral. Lei de execução penal, artigo 41. São direitos do preso. Entrevista pessoal reservada com o advogado. Outro diploma, gente. Código de processo penal, artigo 207. São proibidas depois as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Eu, advogado, sou proibido de depor. Ora, se eu sou proibido de depor, tem que se proteger o sigilo da conversa, porque até para depor eu sou proibido. A não ser que liberado pelo cliente e eu queira. O Código Penal, nós temos o crime de violação de sigilo profissional. Gente, é crime violar o sigilo. Mas mesmo assim, tem se admitido interceptação telefônica de advogado. Está cheio, gente. Está cheio de grampo em advogado, em escritório de advocacia. Apesar de tudo isto, tem sido corriqueiras as interceptações telefônicas de advogados. Supremo Tribunal Federal, HC, Ministério Ellen Grace, 96909. Referendando a interceptação de advogado, sob a alegação de que, no caso, entendi que poderia estar havendo aí uma suspeita, indícios, de que a relação do advogado com o seu cliente estaria a extrapolar o exercício do mandato em si. Ou seja, até que ponto a interlocução do advogado com o cliente o confunde com o cliente? Porque o exercício da advocacia criminal é um dos mais difíceis que tem para se compreender. Até hoje, minha mulher me perturba. Quando vou defender, mas como você tem coragem de defender fulano? Eu falei, olha, às vezes é difícil mesmo. Mas nós temos que ser técnicos. Eu vou exercer o direito de defesa para que não tenha uma pena injusta e para que se dê respeito devido ao processo legal. Há casos em que a gente recusa. Muitas vezes, quando te mexe de uma tal forma, você fala, eu vou ser um mau advogado, porque eu vou querer te ver condenado. Então procura outro que é melhor. Eu não vou ser um bom advogado para você. Há pessoas que podem se dar esse luxo, outros não, estão precisando de dinheiro, precisam botar leite em casa, o pão das crianças, vamos defender o exercício, vamos exercer. Mesmo, separa o pessoal do profissional. E não conta muito detalhe para a mulher, porque senão apanha em casa. Não tem greve. Aí, gente, mas a advocacia criminal tem essa dificuldade, porque é mal compreendida, e às vezes é difícil compreender mesmo.
Mas é o papel do advogado que não se confunde com o criminoso. Nós defendemos a aplicação justa do direito, a observância das reservas. Como aconteceu naquela operação Castelo de Areia, em que, com base em uma denúncia anônima, se determinou a interceptação telefônica. Ora, a denúncia anônima é válida, sim, para começar uma investigação. Aliás, a grande parte das investigações hoje, aqui, se iniciam com denúncias anônimas. Muitas prosperam, outras não. Tudo bem começar, vai lá. Abre um inquérito policial, baixa a portaria e tal. Agora, daí, de cara, com uma denúncia anônima, grampear, então o juiz, a polícia recebe uma carta anônima dizendo que o seu vizinho, que uma pessoa tal, você escreve uma carta anônima, o vizinho escreve contra você uma carta anônima que você é traficante. Escreve uma carta anônima, manda, aquela vizinha invejosa, você sabe que foi ela, mas não tem como provar que foi ela. E ela põe, está ocorrendo tráfico na casa na rua tal, número tal. Com base nisto, ao invés de dizer, sim, se grampeia o teu telefone. É demais. Daí essa incompreensão. Gente, para o grampo, para a interceptação, para um pouco. Precisa de mais. Não basta uma denúncia anônima, precisa de algum elemento adicional. Mas as pessoas não compreendem. Então se anulou toda a Castelo de Areia, que custou uma fortuna para os cofres públicos. Nós temos que nos revoltar, sim, mas contra o policial que fez serviço porco. Contra o juiz que determinou um grampo telefônico quando não podia ter determinado. Segurasse um pouco. Determina a investigação a mais. Faz bem feito. Agora não, é a mídia, o imediatismo, a ilusão do imediatismo penal, faz as coisas correndo de qualquer jeito, põe na mídia, explode tudo, vamos degradar, vamos botar para arrebentar. Passa um ano, anula tudo. Mas nós temos que ficar bravos não com o tribunal, que garantiu o meu, o seu, o teu direito à intimidade. Nós temos que ficar bravos com a autoridade policial, com o juiz e com o Ministério Público que fez esse trabalho mal feito, que consumiu nossos impostos para fazer um trabalho que venha a ser anulado. É o mínimo que se espera, uma investigação bem feita. Tem que ser bem feita. Agora é fácil criticar o tribunal, agora anula, a polícia prende, o judiciário fala, faça direito que não solta. Faça direito o seu dever. Às vezes até a gente acha que tem dúvida, às vezes dá a impressão que não quis fazer direito de propósito. Só pode ser. Um negócio tão elementar, que nem a lei da ficha limpa. Flagrantemente inconstitucional. Mas parece que é de propósito. Parece que vendeu para todo o eleitorado. Conseguimos passar a lei da ficha limpa, somos políticos honestos, mas claro que já sabe que vai ser declarado inconstitucional. Isso é uma coisa midiática, uma coisa que não tem substância. É quase um estelionato legislativo. Nós somos vítimas de vários estelionatos legislativos, porque prometem rios e fundos, e a realidade é outra. E como que fica essa avaliação? Quando o advogado, olha, ele teve uma conversa meio estranha com o cliente. Ora, se o advogado avisa, olha, eu fiquei sabendo sim na polícia que vai ter uma operação na busca e apreensão na tua casa. Ó, deixou de ser advogado e virou coautor do crime. Mas é o teu cliente, você ficou sabendo. Você não vai comunicar para o teu cliente? É uma situação difícil. Aí vai falar, não, então o advogado agora virou bandido, porque avisou o seu cliente que tem um mandado de prisão expedido contra ele, para ele fugir. Ué. O advogado fala, existe um mandado contra você. Se você quiser, você está aí. Se você resguardar, você se resguarda, vai penetrar o habeas corpus, uma opção tua. Se ficar preso, vai ser mais fácil ganhar um habeas corpus. Se você fugir, vai ser mais difícil ganhar um habeas corpus. Mas a Associação dos Magistrados Brasileiros e os membros do Ministério Público querem mais. Não só que hoje já está comum a interceptação telefônica do advogado, como quer a interceptação, o monitoramento dos parlatórios. Parlatório, gente, é o lugar onde o preso fala com o advogado na cadeia. Então, nas cadeias mais normais, tudo tem uma grade, senta o preso de um lado, o advogado do outro, e fala por aquela tela, por aquela grade. Nas mais modernas, há um vidro de acrílico grosso e um telefone. Nessas,
o espaço para monitorar é 1 minuto, porque já é falado via telefone. E a juízes federais, dos mais bem intencionados, gente, o pior de tudo no erro é que ele é sincero. O pior do erro é que o erro é sincero. Mas há juízes como o Odilon de Oliveira que efetivamente determinaram a interceptação telefônica dos parlatórios em presídio federal para grampear, para monitorar o advogado conversando com o cliente. E quando teve aquele negócio do Morro do Alemão, tudo, infelizmente, algumas pessoas que se dizem advogados, mas são tudo menos advogados, ultrapassaram os limites. Mas por isto, acabar com tudo, quer dizer, como que nós podemos admitir um troço desse? Mas determinaram a interceptação, sim, e o ministro da Justiça anterior ao Cardoso, no final do governo Lula, Luiz Barreto, afirmou que realmente estaria a estudar a implementação do monitoramento nos presídios federais efetivamente. Na Itália, há um precedente, mais de um, que lá nós temos a luta contra a máfia. O crime organizado deles é a máfia. E em um processo, nessa sentença, 272 de maio de 2003, o tribunal sim admitiu a interceptação do parlatório do advogado com os clientes mafiosos, dizendo o seguinte: olha, o preso não tem a mesma esfera de liberdade, evidente que não, da pessoa solta. O preso encontra limitações. Fato, verdade. Segundo, disse o tribunal, os advogados não estão acima da lei. E, diante de um receio, diz o Tribunal de Palermo, de que as atividades do advogado possam estar aí sendo desvirtuadas, autorizamos a interceptação telefônica, a interceptação do parlatório, mais do que a telefônica. O telefone já tinha ido há muito tempo, o parlatório. E aí disse o tribunal, aí a corte, os agentes da polícia, vão separar. Imagine, tudo que é da defesa a gente desconsidera. E a gente só vai manter gravado aquilo que for algo estranho à própria defesa. Mas é pueril você imaginar que autoridade policial, autoridade, vai fazer ouvidos moucos, eu digo, vai ficar surda para aquilo que está ouvindo. Então, olha, está falando de defesa, abaixa o volume, baixa, está falando de defesa. Será que já parou de falar de defesa? Não, volta a gravar. Aí volta, olha, ficamos sabendo a testemunha, hein? A mulher dele falou isso, tal. Não, mas a gente não pode considerar isso, apaga isso. Quer dizer, não dá, é pueril, é infantil você acreditar que isso não vai violar. Mas isso que disse o juiz Odilon de Oliveira, afirmou, o Estado separará. Aquilo que for pertinente de exercício da advocacia será desconsiderado. Só será gravado aquilo que não for. Me desculpe, mesmo não gravado, ficou registrado, a ciência passou aos outros. Então, viola-se o sigilo essencial da advocacia e mais, cria-se um superpoder. Nós temos no processo penal a paridade de armas, pelo menos em teoria. Ministério Público, Defesa, nós devemos ter paridade de armas. Ora, se eu tenho o Ministério Público com uma medida cautelar de interceptação telefônica em juízo, grampeando o advogado, eu também quero grampear o gabinete do promotor. Quero grampear. Quero saber como que são tomados os termos de declaração, porque agora o Ministério Público, contra a Constituição, realiza a investigação criminal, colhe os depoimentos, faz delação premiada. Eu quero saber como que foi, como que rolou esse papo lá, quero saber se o promotor consignou tudo que a pessoa falou. Ora, bisbilhotar por bisbilhotar, vamos ter que ter direitos iguais na bisbilhotagem. Nos arapongas, sejamos todos arapongas. Quer dizer, não dá, você cria um superpoder. Um poder desproporcional para uma das partes. Nós tivemos na Espanha, contrário da Itália, o famoso caso Gürtel. Os maiores escândalos de corrupção da Espanha. Aquele juiz famoso, Baltasar Garzón, que foi atrás do Pinochet, tudo, foi para o branco dos réus.
o juiz Baltasar Garzón é réu. Por quê? Porque na Espanha, que sofreram uma ditadura, Franco determinou a interceptação e o monitoramento dos advogados com seus clientes na cadeia. Baltasar Garzón desceu, como fez aqui o Odilon de Oliveira, ele fez lá. Gente, virou réu. Abuso de autoridade. Está sendo processado criminalmente em Madrid, o Baltasar Garzón. E disse o tribunal que esse tipo de monitoramento seria permitir renascer, de certo modo, o método inquisitorial de obter confissão. Imagine o absurdo de se utilizar uma confissão feita do cliente para o advogado no processo. É inconcebível um troço desse. E olha que coisa, gente. Foi determinada aqui nos presídios federais, por muito tempo, está no CNJ, está uma briga no CNJ. O pau está comendo no CNJ, com esse negócio de interceptação de parlatório. A discussão está muito grande. E o curioso é que o próprio CNJ, quando instalaram seus presídios federais, tem a resolução número 8 de 2006, dizendo no artigo 1º, em obediência às garantias em princípios constitucionais, que a inviolabilidade da privacidade nas entrevistas entre o preso e seu advogado seja assegurada em todas as unidades prisionais. Isso está na própria resolução do CNJ, do Ministério da Justiça. Você sabe o que fizeram os presídios federais com esquema de interceptação do parlatório? Mesmo com isso aqui. E um parágrafo único: o parlatório, o ambiente onde se der entrevista, não poderá ser monitorado por meio eletrônico de qualquer natureza. Gente, está na resolução do CNJ. E fizeram. Um dos grandes defensores do sigilo do advogado Luiz Guilherme Vieira, eu vou deixar isso para vocês depois, se quiserem o acesso a isso, tem uma manifestação muito bonita dele, contra também, mandou para um dos conselheiros do CNJ, mostrando que vários juízes federais, como esse Dr. Flávio Antônio da Cruz, lá em Curitiba, foi ele mesmo também contra o grampo telefônico. O grampo telefônico contra a interceptação em parlatório. E o ministro Celso de Mello, enfaticamente, também assim se pronunciou. Gente, a conclusão que a gente se avizinha nessa primeira parte é o seguinte: se o Estado virar um grande orelhão, acabou a advocacia. Acabou a independência da advocacia. Então é melhor acabar com tudo, parar com a hipocrisia. Quer dizer, como que você não pode conversar com o seu cliente não pode conversar com o seu advogado? O sigilo existe para defender, como eu disse, os cidadãos. Ampla defesa. E olha, gente, os clientes não falam a verdade para o advogado, não. Muitos clientes meus dizem coisas que eu não acredito às vezes. Ele não confessa, não fala, tem medo de perder o advogado. Se o advogado, se o doutor achar que eu fiz isso mesmo, eu vou perder o advogado, não vou falar isso não. Não vai me defender. E mentem para o advogado. Então é meio relativo isso também, que muitas vezes mentem para o advogado. Tem medo de dizer a verdade para o advogado. O que é ruim. O ideal é que se abram com o advogado. Porque depois, no meio de uma defesa, vem um golpe contrário que acaba a defesa. Vou dizer para vocês, gente, que nós temos que ter muito cuidado com esses movimentos, entre aspas, de certa forma, que se mostram puritanos. Esse discurso, não é, de que nós temos que ter lei e ordem, nós temos que ter um rigor absurdo, discurso que vem ofender os advogados, como tem coragem de defender esses advogados, essa sociedade sem advogado está perdida. Porque nós fazemos o contrapeso. Há o risco, gente, de se instituir uma verdadeira ditadura togada. Ditadura não é só dos militares. Ditadura também existe a ditadura de esquerda. Existem outras formas de ditadura, de opressão das liberdades individuais. Agora, é difícil viver em liberdade. É difícil.
A democracia não é fácil, mas não inventaram nenhum regime melhor. É dentro dos regimes, é o menos pior, digamos assim. É difícil. O ser humano é um ser complexo, sempre haverão as condutas desviantes. Infelizmente, sempre haverá aquele que, numa explosão de egoísmo, comete um crime. Carnelucci dizia: o que é o crime? O crime é explosão de egoísmo. Por quê? Naquela diferenciação entre eu e o próximo, eu e você, eu e o outro, o alter ego, o fundamento de toda a sociedade é essa possibilidade de você se projetar no próximo. Você se projeta na situação do próximo e pensa: eu gostaria que fizessem comigo o que eu quero fazer com ele? Eu gostaria? É esse o mecanismo que nós temos sempre, que é fundamental, de solidariedade. Esse mecanismo que nós temos, que é elementar para se viver em sociedade, de forma harmônica, é o respeito ao próximo. O que é o crime? Sujeito por uma circunstância da vida, ou por uma malformação psiquiátrica mesmo, de estrutura da sua personalidade, ele pouco se lixa para o próximo. Ele mata para roubar. Por quê? Porque ele não dá o valor à vida do próximo, ele nos coloca no lugar do outro. Ou porque está drogado, porque está alucinando, e assim por diante. Ou seja, o crime nada mais é do que uma explosão de egoísmo, rompendo com essa necessária solidariedade de nós nos projetarmos no próximo. Eu vou pedir agora, se ele puder abrir a outra apresentação, gente. Baseado em tudo isto, eu vou realizar em setembro algo que é muito instigante para vocês. Quem for embora vai perder um negócio muito legal, viu? Agora vem o melhor. Quem ficar tem desconto. Jogo baixo. Mas eu vou fazer, gente, estou realizando, com base nisso, um evento, justamente para questionar essas coisas, para debater francamente. Vamos debater com o Ministério Público, vamos debater com a magistratura, vamos debater com a sociedade, o que nós queremos para o nosso Brasil. Sigilo, não sigilo, é isso, mas de forma franca, de forma aberta. Então, vamos realizar em setembro o primeiro fórum do Instituto Delmanto, que eu fundei, de Direito Penal, Liberdade, Segurança e Imprensa. Vamos ver se funciona isso. Para virar? Cadê? Não está funcionando, não. Acho que o senhor vai ter que ir virando lá, então, por favor. Vamos lá. A inspiração. A inspiração é na Semana da Arte Moderna. Semana da Arte Moderna, gente, para quem esqueceu do vestibular, foi um movimento, em 1922, que trouxe uma revolução na maneira das pessoas expressarem seus sentimentos, expressarem a arte, através da arte, com uma conscientização da realidade e com uma valorização das raízes brasileiras com a experimentação. E o que eu quero? Eu quero iniciar um movimento, gente, de experimentação da nossa realidade, porque a gente vê tanta hipocrisia. Gente, o juiz põe o moço na cadeia, primário de bons antecedentes, numa cela onde cabem 10, tem 70. O Estado consegue estar ausente nas favelas e consegue estar ausente dentro da cadeia. E o moço sai o quê? Vinculado às organizações criminosas, porque ou você entra no esquema, ou você está frito. Qualquer um de vocês entraria no esquema, gente. Eu entraria. É a lei da selva, o Estado me protege lá dentro. E sai devedor. Vocês são recursos humanos. Cada jovem primário de bons antecedentes que é jogado no nosso sistema penal, nós estamos dando recursos humanos para as organizações criminosas diante da ausência do Estado dentro das cadeias. Então nós precisamos parar com a hipocrisia, enfrentar de fato os problemas brasileiros. E digo mais, se nós temos a melhor propaganda e marketing do mundo, por que nós não podemos ter o melhor direito penal, o melhor processo penal do mundo? Por que não? Vamos valorizar o que é nosso, a nossa capacidade. E é este o meu mote. Pode baixar, por favor, mais uma? Então, é preciso conscientização,
por favor. Pode passar. Uma frase linda do Giorgio Del Vecchio, que a história das penas, em muitas de suas páginas, não é menos desonrosa para a humanidade do que a história dos delitos. Gente, sujeito condenado por furto, furto de manteiga, furto de shampoo, uma moça em Palhoça, Santa Catarina, estava algemada no poste da delegacia, porque estava lotada a cadeia lá com homens, prisão em flagrante por furto, sem dúvida, algemou a moça no poste. O que é mais degradante? O furto. O que é pior? O furto da margarina, o furto do shampoo, ou a pessoa ficar algemada num poste? Isso vem de longe, vem de longa data. As pessoas, antes da Revolução Francesa, eram esquartejadas, os cavalos puxavam até romper os membros. Na Revolução Francesa foi a guilhotina, sem direito de defesa, também liberdade, igualdade e fraternidade, mas rolou a guilhotina, os tribunais de exceção, a lei dos suspeitos na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi terrível, gente. Foi terrível. Advogados eram guilhotinados. Por favor, pode passar. Desigualdade, exclusão social. Isso é perto da minha casa. Eu não moro aí, mas é pertinho. Não dá um quarteirão da minha casa. Por favor, pode passar. Pode virar. Oi. Isso. Educação precária. Aí, serviços de solda, alinhamento, argolamento em geral. Nem entendi isso direito. Mas o que acontece? Claro que o crime, gente, o crime não escolhe letrados e iletrados. Nós temos senadores, deputados, educados na Suíça cometendo crimes. Mas a falta de educação, o analfabetismo funcional que atinge a grande parte da população brasileira, tolhe o quê? O futuro, tolhe perspectiva, tolhe a esperança. E um jovem sem esperança é um convite para o tráfico, é um convite para uma vida intensa e curta, para uma vida repleta de emoções e curta. Então, a educação, por favor. Essa coisa da malandragem do brasileiro, isso é uma estupidez. Uma estupidez. A lei de Gerson, a lei do esperto, com todo respeito, mas se fala assim. A lei de Gerson, do malandro, do tirar vantagem em tudo. O Brasil é o único país do mundo que tem lei que pega e lei que não pega. Vocês já viram isso? Nós temos o conceito da lei válida, mas não eficaz. A lei é válida, mas ela não é eficaz. Por quê? Não pegou, né? Bafômetro não pegou. Não pegou. Tem lei que pega, lei que não pega. O Brasil tem esse troço, que é um absurdo, gente. Se tem uma lei, ela tem que ser cumprida. Que se façam boas leis, que se questione a lei. Mas nós temos essa questão, esse fator cultural da malandragem que traz graves prejuízos à nossa sociedade. Por favor. A paz ameaçada. Essa foto é impressionante mesmo. Aí no Morro do Alemão, perto ali do Corcovado. Pode passar. O triste ponto a que chegamos. Que ponto nós chegamos? Por favor. Corrupção, gente. A corrupção, dados do Banco Mundial de 2010, não é chutômetro, dados do Banco Mundial. São 69 bilhões de reais a estimativa do sangramento da corrupção. Gente, nós poderíamos construir 13 mil quilômetros de ferrovias. Dá para. O Brasil tem 8 mil quilômetros de costa recortada. Dá para fazer o trem. Ali quase com o Uruguai ali, e até a Amazônia. Gente, nós poderíamos construir, dobrar o número, mas nós poderíamos construir, chegar a 700 mil leitos de hospitais, nós temos 367 mil, dá para dobrar mais 350 mil leitos de hospital, com essa saúde pública do jeito que está. Ensino fundamental, nós daríamos para criar 17 milhões de vagas para estudantes. Saneamento, gente, daríamos para fazer esgoto e água em 23 milhões de residências. 277 aeroportos. Veja para a Copa, o lixo que está em Infraero, vocês já viram como estão os aeroportos? Estão um lixo.
Tem que falar as coisas. Daria para construir 277 aeroportos ou 184 portos. Esse é o custo corrupção Brasil por ano. E outro dia, estava em São Paulo, passou um político muito famoso, com um carro importado, uma Porsche, não, era um Camaro, sei lá o quê, devia custar R$1 milhão o carro. Parou no posto de gasolina. Os frentistas, as pessoas, foram todo mundo bajular o cara. Doutor, ó, somos seu fã, ó. O senhor constrói, o senhor rouba, mas o senhor faz. Construiu um monte de avenida, ó, doutor, ó. Achando lindo. O sujeito, muito obrigado. Estava lá. E o pessoal bajula, acha lindo. Acha lindo. Eu não sei, todo mundo, o sujeito tem dinheiro, todo mundo respeita. Uma pessoa dessa entra no restaurante, tinha que ser vaiada. Entra no elevador, as pessoas tinham que se retirar. Que aí não adianta ter bilhões e ser rejeitado socialmente. Mas não, o brasileiro é burro. Nós somos burros, eu sou burro. Porque nós toleramos o intolerável. E achamos bonito ainda. Ainda votam. Elegem. Ah, porque? Não, mas faz. Os outros roubam, não fazem, esse pelo menos faz. Claro que faz bastante, porque aí dá para roubar mais. Complicado, por favor. Roubos e furtos, nós temos quase 200 mil roubos de veículos em 2010. Estado de São Paulo, em geral, nós tivemos registrados 308 mil roubos. Furtos, 607 mil. É claro que foi muito mais, que você vai registrar o furto na delegacia, o delegado te manda embora, né? Celular, doutor, pior que não dá para fazer para a internet o furto. A perda dá, vai fazer o furto do celular, você não consegue fazer para a internet. Aí tem que tomar um chá de cadeira, tem um seguro lá da TIM, da Oi, da Claro, da Vivo, o que seja. Precisa lá registrar que foi. E no Rio de Janeiro é uma coisa fantástica. Os dados, só 120 mil roubos e 175 mil furtos. Mas como que pode um troço desse? Eu acho que nem comunica mais, quer dizer, não. E eu tive muita dificuldade, gente, de conseguir os dados estatísticos. Você não sabe, você não consegue. Vão achar as estatísticas. É tudo misturado. E você não consegue garimpar os números da violência no Brasil. Agora, em São Paulo, depois de um escândalo, se franqueou os números da violência e se dizia que não se franqueava para não desvalorizar imóvel. É o fim da picada. Nós não tínhamos o direito de saber quantos roubos tinham nos jardins para não desvalorizar imóvel do jardim. É uma barbaridade. É isso que nós precisamos acordar, exigir, fazer a diferença. Por favor. Homicídios. Caiu a taxa de homicídios em São Paulo. Puta, que vitória. É uma vitória, por um lado. Claro, diminuiu, está indo para baixo, é bom, evidente. Mas nós temos 45 mil homicídios por ano, tivemos no ano 2010. Caiu, mas a casa... Não passa já não, volta. Ele quer ir embora já está acabando. Vou rolar aquele cafezinho lá.